O nome do Senhor nosso Deus seja sempre louvado. Vos convido mais uma vez, meus amados irmãos, também para nós enfatizar a palavra de Deus, para nós ouvir mais uma vez esses conselhos santos, esses ensinamentos maravilhosos, os quais traz aqui hoje um ensinamento sobre as pessoas que violam os concertos do Senhor, perverte os seus mandamentos. Se encontra no livro de Daniel 11:32, palavra santa e gloriosa. Garanto para você que se ela não te fazer nenhum bem, mal também não vai te causar. E vos convido aqui para nós aprendermos mais um pouquinho. Glória a Deus, que diz: e aos violadores do concerto de ele, com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza. Meus amados irmãos, no tempo do povo de Israel, muitos que não era do povo de Deus entraram no meio do povo do Senhor para enganar, distorcer os mandamentos que Deus tinha deixado para eles, pervertendo aqueles ensinamentos que o Senhor deixou para seu povo, enganando o povo, ensinando outros caminhos, os quais também não é diferente nos dias de hoje. Muitos têm se passado por filhos e servos de Deus, usando de autoridade sobre o povo, dizendo que foi Deus que lhe deu aquele ministério, sendo que Deus não lhe deu coisa alguma. Nós vamos ver aqui para frente o quanto Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Mesmo que, meus queridos, que interpretem os ensinamentos de Deus errado para se beneficiar, enganando os que servem a Deus com fidelidade. Mas todos que conhecem a verdade preservará sua fé em Deus e não se desviará dos seus mandamentos e não se deixará se elevar por este povo. Olha que no tempo do profeta Balaão, ali Balaque foi chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E ali Deus se interveio no caminho e não deixou, porque Deus disse para o profeta Balaão: este povo já é um povo abençoado. E Deus disse para eles que contra o povo de Israel não tem poder nem os encantamentos, nem as feitiçarias, e nem os necromantes, nem adivinhações. Não tem poder sobre aqueles que Deus abençoou. Então esforcemos, meus amados irmãos, porque aquele que permanece firme até o fim, guardando os mandamentos do Senhor, Deus provará sua fidelidade. Temos grandes exemplos na Bíblia, nos mostrando quanto Deus foi fiel e quanto Deus é fiel. Nós temos ainda neste livro de Daniel, a prova de Daniel na cova dos leões, dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ali na fornalha de fogo ardente. E Deus deu livramento a todos eles. Meus irmãos, os mandamentos também, de Deus têm o propósito de beneficiar a todos que servem a Ele, sem exceção, sem acepção de pessoas, seja pequeno, seja grande, tenha ministério ou não tenha. Para Deus, os mandamentos deles é de igual modo, e não para beneficiar a um ou a outro, e deixando de lado aqueles que para eles não tem valor, mas cobram deles fidelidades aos seus ensinamentos, aos ensinamentos de homens, e dizendo que é Deus que está falando, sendo que Deus não lhe falou coisa alguma. E assim muitos irmãos aprendem o errado e acham que está certo. Por exemplo, muitos ensinam que o uso de batom, de roupas, muitos ensinam que o uso das roupas com muitos decotes, participar de banhos de praias, fornicações, adultérios, uso de bebidas alcoólicas, vivendo em imoralidade. Assim eles mentem, enganando os fiéis nos seus negócios, e assim o certo
se torna errado e o errado se torna certo para eles. Logicamente, meus irmãos, não é assim que Deus nos ensinou e não é assim que nos ensina até hoje. Deus não é Deus de confusão. Ainda mais, meus irmãos, dizem que o que Deus deseja é o nosso coração. Vejamos no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6 e 19, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês, o nosso corpo, é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não sabem? Meus irmãos, Jesus Cristo disse que devemos nascer novamente para receber do Senhor o seu Espírito, para receber uma nova mudança, porque para que servimos a eles, devemos nos batizar nas águas para lavar os nossos pecados, para ser uma nova criatura, e por isso é necessário que lavemos despojamos todos os nossos erros, nossos enganos, nossos pensamentos, nossas vidas que tínhamos antes de servir a Deus. Deixar aqueles pensamentos, aquelas práticas que tínhamos antes no mundo. E para isso é necessário também purificar o nosso corpo carnal, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. No livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Mas, meus irmãos, todos que aborrecer esses ensinamentos humanos, mundanos e diabólicos, esses fará proeza, esses sentirá a presença de Deus, esses conhecem a voz de Deus e não deixará ser enganados pela voz do enganador. Porque mesmo esses enganadores, sendo advertidos pela palavra de Deus, não dão importância pelo que está escrito, mas continuam ensinando e enganando a mim e a você. Mas olha, e prossigamos permanecendo nós na fé e na comunhão em Cristo Jesus, porque a prova de cada um a gente vê, porque o consentimento de Deus é muito bom para as nossas vidas, porque o Senhor disse: eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então vamos esperar no Senhor e não vamos deixar nos elevar por esses ensinamentos, os quais o seu propósito e o seu fim são morte. Antes, meus irmãos, profanar, ou poluir, aqui a ideia é que ele faria com que eles se contaminassem, isto é, que ele os seduziria à impiedade e à apostasia. Ou seja, esses que entram nas igrejas para ensinar um caminho que Deus não ensinou, mostrando que a nossa vida temos que aproveitar neste mundo, que Deus nos deu o melhor desta terra, deste mundo, está me enganando e enganando a você. Mas não deixemos nos seduzir por esses tipos de ensinamentos. Mas todos que não se deixam ser enganados por ensinamentos de mentiras e pecados serão bem-aventurados. Ainda no livro de Daniel, no capítulo 11, versículo 33, diz: e os sábios entre o povo ensinarão a muitos,
Meus irmãos, os sábios que diz aqui são a própria pessoa. São entendimento e sabedoria carnal, não de Deus. Fala, os homens que são sábios vão entrar com ensinamento no meio do meu povo. Todavia, eles que ensinam estas práticas, diz a palavra de Deus, todavia eles cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. Mas não nos engane, meus irmãos, que todos que acompanharem eles também cairão nesta mesma espada e neste mesmo fogo e neste mesmo cativeiro. Aqui, mais uma vez, sou grato a Deus por nos conceder estes ensinamentos e nos alertar destas práticas que Deus não ensinou, porque tudo que Deus fez é bom, inclusive a mim e a você. Deus abençoe e até aqui, a paz de Deus.